Oi people, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo, a parte 2, agora a gente vai ter a análise sobre os ossos dos mortos. Então se você gostaria de entender um pouquinho mais sobre o livro, caso você tenha realizado a leitura ou ficou interessado, ou se o seu desejo aqui é construir repertório sociocultural, vem comigo que eu te mostro como, tá bom? Eu sou professora de língua portuguesa, de leitura e literatura, tá bom? Esse aqui é o canal Literatura Aberta, um espaço destinado para a gente desmistificar a teoria literária e mostrar que ela é acessível, que ela é uma chave de leitura, que a literatura não pertence ao Olimpo e qualquer leitor pode abrir qualquer livro desde que disponha das ferramentas certas de leitura, tá bom? Então, vem comigo, gente, que eu mostro aí como que a gente faz a leitura de um livro, tá bom? Eu mostro para vocês. Então vamos lá, pessoal. Na parte 1 do vídeo, eu falei para vocês quais são os desafios do ponto de vista discursivo literário, né? Ou seja, quais são os desafios que você, leitor, vai ter quando você abrir esse livro e tentar lê-lo, né? O que você tem que superar? Aí eu falei que a digressão, o fluxo de consciência e a mistura de vários recursos literários bem importantes, mas que tudo misturado às vezes não dá muito certo, era um problema, né? Então, se você quiser se aprofundar mais sobre as questões de fluxo de consciência, plot twist, digressão, tá bom? Eu coloquei também aqui para vocês um vídeo explicando, é um dicionário de termos literários, o que significa digressão, o que significa fluxo de consciência, passa lá que eu acho que é interessante, principalmente para você que está estudando, tá bom? Ou se você quer conhecer também um pouquinho mais, tá? Agora, pessoas, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a análise. O que é análise e interpretação? O que a gente faz agora? Toda literatura, quando ela é boa literatura, ela atinge um nível que a gente chama de nível simbólico, né? A gente tem 3 níveis. A gente tem um nível em que a gente chama de alegoria, que é o nível em que a gente tem uma boa história. A gente chega no nível que a gente fala que é mítico, né? A história tem boas personagens, a história deu um pouquinho certo, e a gente tem o nível simbólico. O nível simbólico é o nível top. É o top do top do top. Quando você escreve um livro que atinge o nível simbólico, o seu livro fica para sempre. É o chamado de livro atemporal. Justamente deve ouvir esse termo. O livro que mantém a sua ideia viva para sempre. É também o que Italo Calvino chama de clássico. Aquele livro que nunca terminou de dizer aquilo que pretendia dizer. É aquele livro que se eu ler, sei lá, em 1500... depois eu leio ele em 1700, eu leio ele no ano 2000, ele sempre vai conter um sentido guardado, tá bom? Então isso que é um clássico, é um livro que atinge o nível do simbólico, tá? E o livro da nossa querida aqui, ó, Olga, é um livro que atingiu o nível simbólico. E quando ele atinge o nível simbólico, significa o seguinte, que é um livro que gera questionamento, é um livro que você pergunta por quê? Mas isso, mas e aquilo? Certo? É um livro no qual você consegue transpor, você consegue fazer alusões, você consegue fazer comparações com diversas situações. E é isso que, para aqueles que estão procurando a construção de repertório cultural, é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar o seu tema da redação e você consegue comparar com uma situação externa e trazer essa situação externa de uma maneira bastante verossímil, de uma maneira bastante possível. Por isso que eu defendo para vocês que não vale a pena você pegar as 10 frases de maior impacto, porque na maioria das vezes elas não constroem uma argumentação verossímil, tá? Porque ela é a grande questão que eu acho sensacional do livro, que eu não poderia começar por outra, é a questão chamada feminina, tudo bem? Por que, Ana, por que você é feminista? Sim, um pouco, né? Mas também tem uma outra coisa, há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito a ter CPF, conta bancária. Se a gente avançar um pouquinho no tempo, as mulheres não tinham direito a frequentar as escolas. Mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever, não podiam votar, né? Então, quando a gente tem um livro escrito por uma mulher, né, e que ganha um prêmio Nobel, isso é interessante. E é legal que ela aproveitou essa questão e ela trouxe o tema da mulher. Só que ela trouxe o tema da mulher de uma maneira muito interessante. Ela trouxe o tema da mulher da meia-idade, né? A gente está muito acostumado a ler livros que discutem a mulher da periferia, né? A mulher negra. Não que essas discussões não mereçam a nossa atenção, elas merecem sim. Mas ela colocou em pauta uma outra discussão, ela acrescentou, ela trouxe em pauta a questão da mulher da meia-idade. E porque isso é uma inovação, né? Porque ela vai trazer a partir da Janina, porque eu me recuso a pronunciar o nome da Janina de novo, ela vai trazer em pauta uma discussão
muito bacana, né? O que acontece com a mulher da meia-idade, tá? Tem várias questões, né? Eu prometo que eu vou me ater a poucas. A primeira delas que eu queria destacar é o fato das mulheres, as mulheres mais jovens, quando elas querem ser desacreditadas, elas são taxadas de louca, elas são transformadas em louca, né? A Janina também, em várias passagens do livro, ela é taxada de louca. Mas o que acontece quando ela é taxada de louca? Ela é tratada primeiro como excêntrica, ela não é levada a sério, né? No livro, por exemplo, várias passagens ilustram isso. Mas eu queria destacar dois momentos, tá bom? O momento em que ela vai denunciar o sumiço das cachorras dela. Nossa, nada a ver denunciar um sumiço de um cachorro é um cachorro. E ela tentando provar que os cachorros tinham uma importância muito grande para ela, né? Um valor afetivo, que eram animais. E ela não foi levada a sério, tá bom? Quando ela vai mandar as cartas, né, falando que há caçadores na região violando uma lei, e ela está utilizando uma lei, né, que é o poder de cidadão dela de comunicar à polícia via carta que isso está acontecendo, ela é ignorada. Eu falei que ia ficar em dúvida, mas eu vou trazer mais uma, gente, porque eu não me aguento. Também tem um momento em que ela vai até a delegacia, antes de mandar as cartas, ela vai denunciar. E aí ela vai e senta diante do policial e ela começa a apresentar a argumentação dela. Quando o policial vê que ela é muito mais do que uma velhinha, né? Ou seja, ela sai do estereótipo da velhinha, e aí ele percebe que ele está falando com uma mulher que sabe argumentar, ela cai no nível da louca. Por quê? Porque ele pega aquela questão da astrologia, né? Porque ela usa alguns argumentos astrológicos para pautar a sua argumentação, e eles transformam ela numa mulher louca, né? Então, assim, é a Janina mostrando para nós como é que a sociedade lida com a mulher de meia idade, transformar ela numa louca, numa velha excêntrica, né? Inclusive isso cai naquele problema também que várias pessoas reclamaram da Janina. Ah, eu não gostei da personagem, eu achei que ela é chata. Eu, pelo contrário, eu achei que ela é uma mulher bastante verossímil, né? Os velhinhos, né, quem convive com pessoas mais velhas sabe que eles têm a tendência eles ganham estigmas de reclamões. E o que acontece com a gente? A gente passa a ouvir metade do que eles falam, né? Você pode querer não admitir, mas é isso que acontece. A gente ouve metade do que eles falam. Só que a Janina não tem com quem falar. Então o que acontece? Ela pensa muito, né? Daí o porquê da autora querer colocar o fluxo de consciência. A Janina não tem com quem falar. Então ela fica o tempo todo pensando, né? Uma outra coisa bacana é que ela é muito inteligente, né? A gente depois contam pra nós, né? A narradora conta pra nós, quando ela faz lá a volta ao passado, traços da vida dela que mostram que ela é uma mulher inteligente. E ela percebeu que ela é invisível. Aí eu acho o máximo, né? Quando ela fala, eu pus minha sacolinha, fiquei lá parada, né? Ouvindo. E aí ela volta pra casa. Aí eu fico pensando, né? Olha só, até os leitores, em alguma medida, foram injustos com a mulher mais velha. Porque, se eu não me engano, quando o BBB 21 tava no ar, e a gente acompanha os memes, né? Pelo Instagram, pelas mídias sociais de uma maneira geral. Tinha uma personagem que ela era muito elogiada porque ela fazia exatamente isso. Ela encostava, fingia que estava lá parada quietinha dançando, e o que ela estava fazendo? Na verdade, ela estava ouvindo a conversa dos outros. Então, olha só, né? Nós aceitamos isso de uma mulher mais jovem, ou de uma personagem do BBB, e na vida real nós não aceitamos isso, né? Então, olha a Janina trazendo para nós essas discussões, tá? Tem uma outra questão também da Janina que ela traz para nós, que é um paradoxo, né? Janina, ela é uma mulher inteligente, a gente descobre que ela construiu uma ponte na Síria, a gente descobre que depois que ela construiu uma ponte na Síria, por alguma razão X que não foi revelada para nós, ela passou a ser professora de língua inglesa. Depois ela conta pra nós que ela foi uma medalhista por arremesso de alguma coisa, de peso, mas eu não entendi muito bem, porque eu não consegui formar no meu imaginário o tipo de esporte que ela pratica, eu não tenho acesso a esse universo. Depois ela conta que ela mudou pro interior, ou seja, ela é uma mulher que se adapta às situações, né? Ela ficou desempregada, por quê? Porque esse ponto que eu quero chegar. Ela ficou desempregada porque ela era experiente demais. Porque havia um grande desemprego na época, eles tinham que demitir algumas pessoas e eles optaram por demitir as pessoas mais velhas e ficarem com as pessoas mais novas. Aí é que é o paradoxo, né? Você manda uma pessoa mais velha porque ela é mais velha e ela é muito experiente, e ela
A pessoa que é mais nova não consegue ingressar no mercado de trabalho porque ela não tem experiência. Então, qual é a expectativa da sociedade, né? O que a sociedade espera das pessoas? As pessoas ficam confusas. Então, voltando a Janina, né? Ela é uma mulher que se adapta, depois ela chega no local e ela se torna zeladora do local, né? Ela cuida da casa dela, depois ela passa a ser zeladora do local. Então, em que medida ela é considerada inútil? Né? Que essa é uma questão também que vai permear o livro inteiro, né? A utilidade das pessoas, né? Quem disse que as pessoas são inúteis, né? Quem determinou isso, tá? Então espero que eu tenha inspirado você a pensar a partir do livro sobre as questões femininas, tá? Esse livro aqui traz, mas a questão feminina da mulher da meia-idade, isso é maravilhoso, é uma discussão que poucas vezes a gente vê isso na intertextualidade. Essa é uma questão que cai bastante no Enem, a gente já sabe, as provas dos vestibulares também, tá bom? Esse é um outro item que eu acho que merece ir para o nosso dicionário, tá bom? E a intertextualidade, ela tem um papel muito importante nos textos, né? Ela traz significação, ela contribui para a formação de significação. Ela traz um sentido que está fora para dentro do texto. E quais são os textos que ela traz para dentro do texto? Ela traz dois muito potentes. Ela traz o William Blake, ela tem um amigo e eles ficam traduzindo os versos do William Blake, né? Ela também, eu já vi uma questão sobre isso na FUVEST, viu, gente? Há uns 2 anos atrás. Ela fala sobre o papel da tradução, né? Que a tradução não é simplesmente você jogar as coisas no Google Tradutor, é outro processo, tradução é uma outra leitura, né? Mas a gente não vai entrar muito bem aqui nessa questão, depois eu penso alguma coisa. Mas o que eu quero, na verdade, é discutir a intertextualidade que está presente, né? Então ela vai falar do William Blake. O William Blake é um poeta de língua inglesa da segunda geração romântica. E a gente sabe o que é da segunda geração romântica. A segunda geração romântica é aquela que se opõe à primeira, a engajada, a patriota, a geração que acredita que o mundo vai mudar, a geração que entende, né, que agora somos nós que mandamos no mundo, a geração que derrubou um regime, né? A segunda geração é uma geração desiludida, é uma geração que não acredita, uma geração que se refugia na natureza. E é exatamente isso que a Janina vai fazer. Ela é uma pessoa que sai do meio urbano e vai para o meio rural, e ela se refugia, ela se encontra na natureza, né? Naquele espaço, com os animais, com as plantas, cuidando da casa, entendendo até os vermes. Ela fala no momento que ela trata os vermes de uma maneira lá, e ela trata eles com respeito, né? Então ela é uma mulher que se refugia na natureza. Uma característica do romântico. Segunda característica do romântico que eu acho que está muito forte, que a autora trouxe de propósito, né? A solidão, tá bom? O homem da segunda geração romântica, ele se sente completamente solitário, tá? Completamente desiludido, né? Totalmente não cabe, ele não se sente cabendo no mundo. E é isso que ela vai puxar. Outra referência que ela traz para nós também, que eu acho que é muito forte, ela vai trazer em determinada parte do livro aquela música, perdoe minha pronúncia do inglês, tá bom, gente? É Ride on the Storm, né? Do The Doors, em que ele fala que ele tá caminhando na chuva. Aí ele faz umas comparações muito lindas, né? Ele fala que ele tá sozinho, ele é como um cachorro sem osso, ele é como um ator atuando sozinho, né? Reforçando essa dimensão, olha só, aí acho que a gente começa a entender o livro, né? Essa dimensão da solidão que sente a Janina, né? Ela tá solitária nessa causa que ela tá lutando. Ela tá sozinha, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho mais esse livro, né? Que ela vai caminhar aí por uma possibilidade de solidão, né? A gente não sabe se isso vai se confirmar, mas é para formar um campo, né, semântico de solidão aqui em torno. Vamos lá, aguenta firme, tá bom? Crença versus Estado laico. Será mesmo que nós vivemos no Estado laico, né? O livro traz essa discussão também. Nós temos, por exemplo, a Janina, que estuda astrologia, e ela nos conta que é muito mais do que fé. É uma relação que ela tem com a matemática, inclusive, né? Quem conhece a astrologia sabe que é muito mais do que o horóscopo diário, né? É uma contagem, né? É uma questão de ângulos, é posição dos planetas, né? Tem que fazer um monte de conta. Então, assim, não é só intuição, tá? Tem uma parte ali de bastante estudo. E quando ela vai justificar com a polícia, utilizando argumentos astrológicos, ela é ridicularizada. É nesse momento que ela é tratada como uma velha louca, certo? Uma velha excêntrica.
Só que tem um momento da narrativa em que há um padre que vai defender a caça fazendo justamente isso, utilizando sinônimos, símbolos católicos, utilizando referências religiosas. Aí você fica, quer dizer então que usar motivos astrológicos não pode, no Estado laico, mas motivos católicos pode. Certo? Então será mesmo que vivemos no Estado laico? Uma outra coisa, já foi tema de redação do Enem, né? A discutir a tolerância religiosa, certo? Olha só, esse livro aqui daria muito bem para você usar, por exemplo. E isso nos faz pensar o seguinte, que se a gente arrastar isso para o contexto do mundo, olha quantos conflitos existem no mundo cuja a matriz, né, cuja base é a religião. Dizendo que não há tolerância. Não existe tolerância religiosa, na verdade. Existe sim, existe a tolerância escancarada, a intolerância escancarada e a intolerância maquiada. Aí você pensa, né, em quais países você tem a maquiada e a escancarada. Relação do Estado com o indivíduo. Essa daí é muito forte, né? A gente vê que quando a Janina tenta discutir, tenta debater, tenta aí mostrar para as pessoas, né, o quão angustiada ela fica com aquela situação, com aquela violação das leis, né? Com aquela situação da caça ilegal sendo praticada, sem nenhum tipo de... como eu posso dizer? Não há medo. Eles acreditam que não há medo, não há... Como eu posso dizer? A palavra certa é vergonha, constrangimento. Não há nada de secreto, né? Eles fazem isso de maneira escancarada. Né? Para quem quiser ver, para quem quiser saber, eles estão caçando. E ninguém interfere, né? A polícia não interfere, a população não interfere, a autoridade local não interfere, o padre não interfere, ninguém, né? Então, assim, a gente observa que como que o Estado... Isso é Kafka, né? Kafka dá uma discussão incrível sobre isso. Como que o cidadão se sente diante do Estado, do poder do Estado? Minúsculo, ele não consegue fazer. Dessa maneira que ela aborda a relação do Estado com o indivíduo, uma relação assim muito autoritária e uma relação em que coloca o cidadão numa situação muito limite, certo? Muito... Acho que limite é uma palavra boa, né? Coloca o cidadão de uma maneira muito desesperada, tá bom? Ela questiona isso. Eu não vi tema ainda desse porte, mas é um tema bom pra gente discutir o autoritarismo, por exemplo. A reivindicação é um tema que a gente pode associar também com ações populares, certo? Que talvez é uma coisa que possa ser pauta aí de alguma relação dos indivíduos com a natureza, né? Sensacional, que aqui mostra, por exemplo, como o homem lida com seu espaço. Falei pra vocês que é muito bacana a gente ler literatura de outros países, porque a gente observa muita coisa da cultura, embora o desejo do autor não seja necessariamente registrar a cultura, né? O autor ele parte de um mundo conhecido e constrói um novo mundo. Mas a gente observa o seguinte, quais são os problemas que existem na Polônia. A gente já ficou sabendo que há problemas na relação do Estado com o indivíduo. Mas aqui a gente sabe também que lá a caça parece ser um grande problema, porque as pessoas, inclusive as instituições sérias como a igreja, ela trata a caça como algo normal. Aí você pensa, né? Nossa, que crueldade. Mas aí você tem que arrastar isso. É isso que é repertório sociocultural. Você tem que buscar arrastar isso para outros lugares. No Brasil, por exemplo, acredito que a gente tem problema com a caça, porque durante muitos anos a gente tinha um cara chamado onceiro entre nós. O que um onceiro faz? Mata a onça. Aí ele perdeu o lugar na sociedade, por quê? Porque as pessoas mudaram de consciência? Não, porque eles mataram todas as onças. Aí demorou um tempão, até que veio alguém racional, proibiu, fiscalizou, e aí as onças conseguiram se recuperar. Não no número que elas existiam, não em grande número, mas elas conseguiram um fôlego para se recuperar. Então, pessoal, relação do homem com a natureza. Esse livro vai tratar isso de uma maneira muito bacana, que nos permite arrastar isso para outros e outros e outros assuntos, tá bom? A gente sabe qual é a tensão entre o homem e a natureza, uma delas, né? A gente sabe uma delas, a Polônia. Parece que a caça lá é uma questão cultural, as pessoas gostam de algumas tensões desse tipo, tá? Então, por exemplo, a gente tem a tensão em relação ao desmatamento, não pode desmatar certas regiões, mas elas são desmatadas, não pode extrair madeira de outras regiões e as pessoas tiram. Nós temos a Piracema,
Antigamente havia o onceiro, a figura que matava a onça. O fazendeiro contratava essa pessoa para ela matar as onças da região. Aí, com o tempo, essa profissão entrou em declínio. Por que ela entrou em declínio? Porque eles mataram quase todas as onças. Aí foi preciso criar uma lei, haver uma fiscalização pesada em cima, para que as onças ganhassem um fôlego e se recuperassem. Tudo bem? Então é desse modo. E a Janina, ela tenta alertar as pessoas, né, dessa relação, e é o que acontece, por exemplo, no episódio do livro, em que ela vai lá falar com o padre, ela questiona o padre, e todo mundo fica assistindo, chocado com ela. Quando eu comecei a ler aquele episódio do padre, do sermão do padre, eu achei aquilo um absurdo. Falei, meu Deus, olha o que esse padre tá falando, eu leitora, né? E as pessoas ali, plácidas, estando na missa. E ela foi tirada à força. E ninguém achou isso chocante. Vocês percebem, né? A força disso. Isso nos leva também à próxima questão que o livro vai tratar. O livro explora muitos paradoxos, né? O primeiro paradoxo que eu trouxe foi o paradoxo do emprego versus desemprego, né? Do jovem e do velho, né? O paradoxo excentricidade versus loucura. Utilidade e inutilidade, né? Como uma mulher que fez tanta coisa, que faz tanta coisa, que se adapta, ela é uma mulher inútil, né? O que é ser inútil na sociedade? O outro paradoxo é aquela pessoa que luta contra o sistema, ela acaba sendo retirada do sistema. Não há como lutar contra isso. É um livro que nos joga para uma reflexão triste, tá bom? E o que te salva diante de todo esse pessimismo, né? É a união coletiva, é a força do coletivo, né? Porque o que esse livro tem de legal também é a relação que ela constrói com outros inúteis, como ela. São pessoas que são indesejadas pela sociedade, né? É a Boa Nova, é o Esquisito, é o personagem que eu esqueci o nome que vai lá ler Blake, o William Blake com ela, que ele quer traduzir o William Blake, que é um passatempo para eles. Quando ela é presa, são esses amigos que vão até lá e levam roupa para ela, que acolhem a dor dela, né? Esses personagens são decisivos para o desfecho dela, entendeu? Então assim, ainda há uma esperança, porque se você tem amigos, né, você vai conseguir, mas é só porque você tem que lutar bravamente contra uma sociedade que está totalmente contra você. Tudo bem? Perceberam, pessoas? Isso porque eu tive que fazer uma escolha. Esse livro é incrível, tá? Eu agradeço muito as minhas alunas, ex-alunas, mas que agora são minhas amigas, tá bom? Letícia, Verônica, Malu e Rafaela, que discutiram comigo o livro, né? Depois que eu lancei a parte 1, e de alguma forma as discussões que tivemos, né, foram incorporadas nesse vídeo. Foi o que eu comentei com vocês, a literatura é aberta. É isso que uma boa discussão faz com o livro, tá bom? A gente expande, a gente compreende. Então é isso. Se você gostou, se você chegou até aqui, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação, tá bom? Deixa aqui o seu comentário sobre o livro, eu quero muito saber. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau!